Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos falar agora sobre o imperialismo e o neocolonialismo lá do século XIX. Então, na aula passada, né, nós falamos sobre a Segunda Revolução Industrial, ela está diretamente ligada a estes dois conceitos, né? Tende-se a utilizá-los como sinônimos, né? Mas sempre disse a vocês que tudo que é ismo é conceito fechado, portanto, imperialismo ele é um pouquinho diferente de neocolonialismo. Né? O imperialismo ele aplica-se ao domínio indireto de uma nação sobre a outra, tá? Enquanto que o neocolonialismo ele é muito mais evidente, tá? Embora utilize-se sem problema algum como sinônimo, tá? O neocolonialismo ele pressupõe, sobretudo, a transferência, né, de contingentes populacionais. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, a África do Sul, a Índia, né, o próprio Argélia, aí, ficará muito evidente este neocolonialismo. Mas a gente vai observar logo adiante, né, nos mapas, a França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha dominaram, né, vastas extensões territoriais, né, não necessariamente transferindo populações, mas controlando, né, as populações locais. Então, o conceito aí né, desses eventos do imperialismo do século XIX, né, que podemos colocar o neocolonialismo junto, países industrializados, principalmente os europeus, mas não esqueçamos dos Estados Unidos e do Japão, eles estão, né, nesse imbróglio também, lançam-se em uma política de conquista e colonização de territórios na África e na Ásia, que resultou na formação de vastos impérios coloniais e na integração, né, da economia global. Para entender de forma mais genérica, né, esse contexto todo, fica a sugestão aqui do livro, né, do Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios, né, 1875 a 1914, ele vai abordar, né, obviamente, de forma muito ampla e superficial, portanto, né, os impérios europeus que englobariam, óbvio, né, impérios coloniais. Lenin define o imperialismo como uma fase superior do capitalismo. Por quê? Porque ao controle, né, de países por outros, neste caso, por países industrializados. O contexto, como nós já vimos, é a Revolução Industrial, né? E quais as causas deste processo? Diretamente ligados à Segunda Revolução Industrial. Lembrem-se, o imperialismo é filho da Segunda Revolução Industrial. Tá? Por quê? Com ela, nós teremos uma produtividade, né, exponencial, né? Há um crescimento enorme de produção da primeira para a segunda Revolução Industrial, né? A produtividade, né, tremenda, o que leva ao esgotamento, né, dos recursos naturais nesses países, né, que fazem parte da segunda Revolução Industrial, Inglaterra, né, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Rússia, todos eles fazem parte, né, deste contexto aí de segunda Revolução Industrial. Tá? Então, eles precisam buscar matérias-primas. Né? A busca de matéria-prima é um dos pontos cruciais para entendermos, né, o fenômeno do imperialismo, neocolonialismo. Também, né, a busca por mercados consumidores. Por quê? Com o aumento da produtividade, né, necessitava-se a busca de mais pessoas para comprar, né, os produtos. Também temos aí, né, uma superprodução, lembra? Né, a produtividade vai aumentar para caramba, né, que ameaçaria uma estagnação econômica na Europa nesse contexto. Por quê? Porque faltando mercados consumidores, de uma forma ou de outra teria que, né, dar uma freada na produção, que causaria desemprego, crise econômica. Então a ideia era continuar a expandir, né, cada vez mais. Também como, né, um componente, aí, uma causa mais secundária, né, mas ainda assim uma causa, a acomodação de excedentes populacionais. Lembre-se, milhões de ingleses foram mandados para, né, a África do Sul, foram mandados para a Austrália, Nova Zelândia, para a Índia e assim por diante. Tá?
E a justificativa, isso é muito, muito importante, né? A justificativa para a expansão colonial ou neocolonial do século XIX, né, é um sinal dos tempos. Tem a ver com o que a gente viu na aula 9, lá, na aula 8, perdão, com aquele pensamento positivista, com aquele pensamento darwinista social, né, a visão etnocêntrica dos europeus nesse contexto. A grande bandeira para né, justificar a expansão colonialista era a missão civilizadora. Né? Numa frase do Rudyard Kipling, que a gente vai ver logo adiante, o colonialismo era um fardo do homem branco, né, que o homem branco precisava assumir a sua posição, né, de superior aí né, etnicamente falando, e precisava levar, né, a civilização. Observem, né, um cartoon aqui que vai ilustrar muito bem o fardo do homem branco, aqui, ó, cartazes, né, propagandas da época, né, o homem branco levando a civilização contra a barbárie, né? Aqui, ó, o fardo do homem branco, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra conduzindo os asiáticos e os africanos até a civilização. Né? Então, é uma abordagem bastante ilustrativa olharmos essas imagens, lembrando que em tempos de Enem, atenção, né? Há uma cobrança bastante significativa, né, em análises semióticas aí. Então, o que a imagem nos passa? Né? E a gente pode ir além da imagem. Né? Olha a frase aqui do Rudyard Kipling: assumi o fardo do homem branco e enviai os melhores dos vossos filhos, condenai os vossos filhos ao exílio para que sejam servidores dos seus cativos. O fardo do homem branco, temos que levar a civilização aos inferiores, bem entre aspas, óbvio, né? Era um discurso daquela época, né? Era um discurso darwinista social, da superioridade dos brancos europeus em relação aos asiáticos e aos africanos. Isso ficará evidente, inclusive, nas histórias, né, daquele período, né? Como histórias do Tarzan, quando você pega no original, histórias, né, do Rudyard Kipling, que escreveu o Livro das Selvas, sendo, né, a parte lá do Mowgli, o mais famoso, né, dos capítulos do Livro das Selvas. Né? O que é o Tarzan original? O Tarzan original é um menino inglês que irá sobreviver ao naufrágio, né? E este menino, ele vai aprender a língua dos animais, ele vai aprender a língua dos nativos, dos negros nativos, ele vai aprender, né, a ler e a escrever sozinho, né? Quando você coloca isso inconscientemente, o que você está pensando? Caramba, o cara aprendeu sozinho a ler e escrever, lembrando que, né, a alfabetização é um distintivo social muito forte na Europa nesse momento. Então, ele aprender a língua dos animais, dos nativos, a ler e a escrever, né, sozinho, mostra a superioridade, né, deste inglês. Né? Lembrando, né, são as histórias originais, lá do final do século XIX. E o Tarzan, ele era tão altruísta, né, um conceito caríssimo ao positivismo, o altruísmo, ou seja, ceder-se ao outro, ele era tão altruísta que ele vai, né, proteger os animais e os nativos dos outros brancos malvados, que naquele contexto eram os alemães. Lembre-se que a Inglaterra e a Alemanha, né, tinham uma disputa econômico, né, mundial nesse momento. A Alemanha vinha crescendo, vinha numa ascensão depois da sua unificação. Então, essas histórias, elas nos contam muito sobre o pensamento da época. As aventuras do Tintin, também um sinal dos tempos. O Tintin era um belga,
né? Os belgas com o Leopoldo II darão início, né, à exploração intensiva da África. Rudyard Kipling morou muito tempo na Índia. O Mowgli é uma historinha tão racista ou mais que o Tarzan. Os animais lá do livro da selva, do livro da selva, representam a fauna da Índia, né? E quem são esses animais? São os indianos, animais que falam. Essa é a ideia inconsciente por trás, né, da historinha aí do livro da selva do Rudyard Kipling, que você pode ver, o fardo dele era muito pesado aqui, né, para carregar, né, nesse contexto, óbvio, né? Isso é um discurso, que na prática não era bem assim, tá? E como é que essa história se desenrola? Veja, como se dá a partilha da África, depois a gente vai falar da Ásia. Em 1876, o Leopoldo II, da Bélgica, esse rapaz aqui que está sendo embalado no colinho do capeta, tá? Ele foi um dos caras mais sanguinários nesse processo. Tá? Ele tomou o Vale do Congo como sua propriedade pessoal. O negócio chegou a tal ponto, a violência, a barbárie foi tanta que o próprio parlamento belga vai, rapaz, vamos pegar mais devagar lá que, né, o negócio está complicado. Foram os belgas que deram início às amputações na África, né, no Congo mais especificamente, né, de amputar a mão ou o braço. Né, você tem mais de 30 milhões de mortos nesse período colonial da Bélgica sobre o Congo, que a gente vai, né, explorar um pouco melhor lá no final deste conteúdo. Né? O fato é que, com Leopoldo II, né, descaradamente inicia-se a colonização do território, neste caso do Congo, né, mas a Inglaterra já tinha negócios na África, a França já tinha se achegado lá à Argélia nesse contexto. Então, os líderes europeus vão se reunir entre os anos de 1884 e 1885 na chamada Conferência de Berlim, aqui na representação. O que é a Conferência de Berlim? As potências europeias assinaram diversos acordos estabelecendo de forma arbitrária a partilha da África. Então, a Conferência de Berlim é a partilha da África, como a gente pode ver aqui na legenda do mapa, né, em verde, os territórios, né, que eram da Inglaterra, em azulzinho os territórios que eram pertencentes à França, aqui o Congo belga, né, os portugueses na Angola e Moçambique desde o século XV, XVI, tá? A Itália, que adquiriu, né, algumas terras aí ao longo do século XX, a Líbia em 1912, né? Neste contexto, a Eritreia e a Somália eram territórios italianos. Em 1896, eles tentam tomar a Etiópia, mas acabam sendo expulsos de lá, são derrotados pelos etíopes, né? E mais tarde o Mussolini, né, iria voltar à Etiópia para tentar conquistar aquele território. E nós temos o Congo, o Marrocos da Espanha aqui no extremo oeste da África. Então essas eram as divisões. A Alemanha não tinha terras? Tinha, até a Primeira Guerra Mundial. Você tinha aqui essa região, a Tanzânia, né, que pertencia à Alemanha, aqui a Namíbia, né, que era território da Alemanha, e aqui uma parte de Camarões, que também pertencia à Alemanha. Né? Lembrando que a época aí que isso acontece, né, dessa partilha, o primeiro-ministro era o Otto von Bismarck, que não era um grande entusiasta dessa expansão colonial. Né? Quem o será de forma mais acentuada, o Kaiser Guilherme II, que inclusive vai demitir o Bismarck, mas nós vamos ver isso mais adiante, ok? Quando se trata de questões de Enem e vestibular, né, de cartoons relacionados à partilha da África, o Colosso Rhodes, esse cartoon, essa imagem, esse desenho, é um dos mais famosos, né, uma das mais famosas fontes históricas para discutir isso. Por quê? Essa é a face do Cecil Rhodes. Lembre-se, você tem a Rodésia aqui na África, que tem esse nome em homenagem ao Cecil Rhodes, um colonizador e homem de negócios britânicos, né, britânico, foi também um personagem essencial no projeto britânico da construção do caminho que ligaria a cidade do Cabo, aqui no extremo sul da África, até
o Cairo, lá no extremo norte, lá no Egito. Então a ideia era passar, né, uma estrada de ferro ligando toda essa região aqui, algo que não foi concluído, mas ela tem início, né? Esse grande projeto aí. Ele também foi um dos maiores exploradores de diamantes do mundo, é um dos fundadores da companhia Birch, né? Uma das maiores exploradoras de diamantes. Até hoje, os caras detêm uma fatia enorme, né, da extração de diamantes no mundo, né? Até o filme lá, famoso, né? O Diamantes de Sangue, com o Leonardo DiCaprio, fica a dica aí para o feriado para você assistir, tá? Aqui a gente tem um mapa dos dois maiores impérios coloniais da época, né? O francês aqui em azulzinho, a legenda, né? Então, a região lá do Laos, Camboja e Vietnã, o Sudeste Asiático, pertencente à França, tá? A região ali do Levante, né? Palestina, uma parte, né? Uma pequena parte do Oriente Médio hoje, grande parte do oeste, norte, oeste, centro da África, né? Aqui em Madagascar também, Guiana Francesa. Agora, o maior de todos os impérios da história foi o Império Colonial Inglês, The Empire on which the sun never sets, o império onde o sol nunca se põe. Porque começava lá na Oceania, veja as várias ilhazinhas aqui, né? E acabava aqui no Canadá, ou começava aqui no Canadá e acabava lá, né, nas ilhazinhas. Comecei da direita para a esquerda, porque é o sentido do sol que nasce do leste para o oeste, né? Então, nesse sentido, a Inglaterra, veja, né, Nova Zelândia, Austrália, né, o subcontinente indiano, né, o Raj britânico, grande parte da África e também, né, o Canadá, que era parte do Império Colonial Inglês, né? Lembrando que até hoje o Canadá e a própria Austrália fazem parte, né, da Inglaterra, o Commonwealth. Até hoje eles, né, servem a rainha. Como é que se dá esse processo de conquista? Veja, uma primeira tentativa, né? Vamos por bem. A primeira tentativa era uma cooptação das elites locais, né? Ingleses, alemães, franceses, os próprios americanos, né? Eles se achegavam a essas populações. Eles seduziam. Cooptar é isso, é seduzir, é corromper as elites locais para, claro, conseguir dominar. Né? Esse, em essência, seria, né, o imperialismo, dominar as elites locais para que esses façam o trabalho sujo para as nações imperialistas, né, para as metrópoles. Quando isso não funcionava, aí você apelava para a porrada. Né? Lembre-se, armas convencem pessoas. Né? A diplomacia da canhoneira vigorava, então. Lembrando que, no final do século XIX, as armas mais potentes do mundo eram os navios. E por isso a Inglaterra era, na virada do XIX para o XX, a maior potência imperialista do mundo. Por quê? Porque eles dominavam os mares. A Inglaterra era a rainha dos mares. Controlava, né, os mares, lembra? Né, a gente já falou sobre a própria Bill Aberdeen, né, que foi imposta aí em 1845, a Inglaterra vai se dar o direito de, né, controlar o tráfico negreiro ali no Atlântico Sul. Falar, ninguém vai mais passar com barco negreiro por aqui, tá? O primeiro grande conflito na África, depois a gente vai falar da Ásia, mas na África, o primeiro grande conflito envolvendo essa diplomacia da canhoneira acontecerá na África do Sul, né, a chamada Guerra dos Boeres. A gente está vendo o mapa aqui, né, da região. A Guerra dos Boeres. Boer, o que é? Boer é camponês. Basicamente, esse é o termo que se aplica aos colonos holandeses que começam a migrar no final do século XVIII lá para aquela região e que vão constituir, né, colônias na África do Sul, como a gente pode ver em laranjinha aqui, sintomático, né, o laranja, para explicar a República do Transvaal, né, e a República Livre, aí, o Estado Livre de Orange, lá no centro da África do Sul. O que causou essa guerra aí? Foi a descoberta de ouro e diamante na República Livre do Transvaal, que havia sido fundado, como havia dito, pelos boeres. Um dado, né, curiosidade, um rapaz chamado Winston Churchill serviu nessa guerra dos boeres aí como correspondente de guerra. Tá? Resultado,
violenta guerra vencida, pelo asterisco aqui, ó, violenta guerra vencida pela Inglaterra, que vai anexar a República de Orange e do Transvaal, né, que havia sido fundado, então, lá pelos boeres, as colônias do Cabo e Natal, e aí, em 1910, nasce oficialmente a União Sul-Africana. Um dado interessante dessa guerra, né, ela inaugura no século XX os tais campos de concentração. Os ingleses vão colocar em campos de concentração mulheres, né, crianças, negros aliados aos boeres. Você tem mais de 50 mil mulheres e crianças aí, né, postas em campos de concentração, né, que são confinadas, então, nesses campos aí. Eu tenho até um livro aqui que trata sobre isso, né? O número de mortes no campo era alto, o que foi denunciado no Reino Unido pelo líder do Partido Liberal, inclusive, né? Quando uma guerra não é uma guerra, ele perguntou e ofereceu a resposta, quando ela é conduzida por métodos bárbaros na África do Sul. O governo tomou providências e a taxa de mortes diminuiu, mas 28 mil mulheres e crianças boeres e 50 mil africanos morreram nos campos de concentração. Aí, então, milhares de mulheres e crianças e assim por diante foram, acabam sendo vítimas, dessa guerra aí na região da África do Sul. E aí nós temos também a Guerra dos Cipaios. A Guerra dos Cipaios, ela marca a conquista efetiva, a anexação da Índia sob o domínio dos ingleses. O que foi a Guerra dos Cipaios? Cipaios são esses camaradas aqui, ó. Cipaios eram mercenários, eram soldados que haviam sido, cooptados, treinados, contratados pela Companhia das Índias Orientais. Veja, como é que a Índia entra nessa história aí com a Inglaterra? Depois da Guerra dos 7 Anos, lá em 1756 a 63, que nós já estudamos no ano passado, a Inglaterra, ela vence a guerra, né? Ela derrota a França, e uma das consequências foi tomar as rotas comerciais que pertenciam à França, que ligavam a França à Índia. A Inglaterra toma as rotas comerciais francesas com a Índia, e aí funda a Companhia das Índias Orientais. Você vai ver que isso terá desdobramento, inclusive, na independência dos Estados Unidos, querendo lá a Companhia das Índias Orientais controlar o comércio do chá lá, o que deixou os colonos meio enfurecidos. Mas o fato é que a Índia, ela era uma tradicional produtora de tecidos, Você tinha ali a produção artesanal têxtil. A própria roca é um grande símbolo, dessa produção têxtil. O algodão, que é nativo da Índia, ele foi sendo levado para outras partes do mundo conforme o comércio foi se entrelaçando. Mas originalmente o algodão nasce naquela área. E os indianos usavam a roca, aquele negócio lá que a bela adormecida furou o dedo, para afiar e aí fazer artesanalmente o tecido. Só que o que acontece, o que está acontecendo ali no final do século XVIII e ao longo do século XIX na Inglaterra? Um negócio chamado Revolução Industrial. Produção têxtil será o setor que inaugurou a Revolução Industrial. A Índia tinha uma população de 700 milhões de habitantes, aproximadamente nessa época. Os ingleses começam a vender tecidos, a forçar a compra de tecidos lá na Índia. Em contrapartida, eles traziam chá para o Ocidente, um tecido que era muito mais barato do que o que os indianos conseguiam produzir. Resultado, começa a destruir com a produção e o comércio artesanal do tecido indiano. É contra isso que os cipaios vão se rebelar. Haverá um surto de sentimento de pertencimento nacionalista. Os caras tentam expulsar os ingleses ali da região, aqui, uma representação do que foi essa revolta dos cipaios aí lutando contra as tropas da Inglaterra. A Inglaterra, que tinha muitos navios, muitas armas, e aí torno a repetir, armas convencem pessoas. A Índia será dominada, ela será conquistada, os cipaios serão massacrados, e a Índia torna-se
o Raj britânico. Lembre-se, né, parte do Império Britânico. O Raj britânico é, né, a região que hoje compreenderia o Paquistão, a Bangladesh, Índia ao Sri Lanka. A Rainha Vitória será a rainha do Raj britânico. Tá? E é assim que a Índia faz parte da Inglaterra. Tá? E aí nós temos a conquista da China. Tá? Como se dá a conquista da China? As sucessivas guerras do ópio entre a década de 1830 e 1840. A Guerra do Ópio de 41 a 42 é a que irá, né, marcar o início do domínio direto da Inglaterra sobre parte da China. Tá? O que é o ópio? O ópio é um alucinógeno tirado desta planta aqui chamada papoula da Índia. Se ligaram a Índia ali do lado da China? Então, né, a Índia negociava com a Inglaterra, né, nesse momento ainda não era colônia inglesa, mas negociava com a Inglaterra, inclusive, né, a Inglaterra tinha depósitos de ópio lá na Índia, né, e a Inglaterra comercializava ilegalmente este ópio com a China. Por que ilegalmente? Porque a China mantinha-se fechada, como o Japão também, ao comércio com o Ocidente. Né? Eles se recusavam a legalmente fazer esse comércio. Tá? Só que assim, o ópio ele começa a ser consumido e ele causa dependência, né? Um alucinógeno altamente, né? Que causa, né, dependência muito facilmente. E na China começa a se proliferar, na Inglaterra também, ok? Na Inglaterra também você tinha as chamadas casas de ópio, mas na China começa a se proliferar as chamadas casas de ópio e se torna um problema de saúde pública, né? Na Índia o consumo de ópio, a galera, né, como você pode ver aqui na imagem, já grande parte da população chinesa nem mais trabalhava, passava o dia inteiro lá usando ópio, eles chamavam de o beijo do dragão, né? Então, para tentar conter esse consumo aí, essa dependência do ópio, a China vai tentar proibir, né, esse comércio. Ele já era ilegal, mas a China vai coibi-lo, né, e em 41 ela vai chegar a destruir aí 20 mil caixas de ópio, né, da Inglaterra, o que vai possibilitar a Inglaterra, veja, a justificar um ataque armado à China. Os caras nos atacaram primeiro. Tá? Resultado desta guerra do ópio, óbvio, né? A Inglaterra ir lá esmagar a China, que foi obrigada a assinar o primeiro dos chamados tratados desiguais, o Tratado de Nanquim, né? Onde a Inglaterra vai forçar a China a abrir 5 portos ao livre comércio, né? Inglaterra-China, vai forçar a China a eliminar todo o sistema de fiscalização nessa região, além do que a Inglaterra tomou para si Hong Kong como parte do Império Britânico, né? E que só voltaria a Inglaterra só devolveria Hong Kong 155 anos depois, né? Em 1997, quando Hong Kong, né, a própria Margaret Thatcher vai devolver, né, não que ela quisesse, mas, né, ela foi obrigada, né, a China se recusou a negociar, Hong Kong voltaria ao domínio da China. Tá? Mas ainda assim, parte da população chinesa se negava, né, a obedecer aí os estrangeiros. E por quê? Porque foi aumentando, né, a bandeira aqui ó, de Hong Kong, né, foi aumentando sucessivamente a quantidade de estrangeiros ali na China, né, o que vai levar na década seguinte, na década de 50 e 60, a chamada Revolta dos Taiping, que eram levantes sucessivos, né, que em verde, a área controlada pelos rebeldes em 61, então nessa área aqui, há uma tentativa dos nacionalistas chineses de expulsar as potências estrangeiras. Por quê? Porque depois que a Inglaterra tomou um tasco ali da China, chega a França, né, chegam os Estados Unidos, chega a Rússia também, né, para tentar, né, tomar um tasquinho lá, né, da China, né? E, consequentemente, houve a ampliação da dominação estrangeira, porque, né, lembra,
armas convencem pessoas, né? A China ela é obrigada a abrir ainda mais portos para o comércio estrangeiro aí, né? Todos esses países passam a ter, né, uma fatia aí da China, né? O que vai se evidenciar neste cartoon, a Rainha Vitória com uma faca na mão, né? O próprio Kaiser Guilherme II, que eu quero me referir a ele logo em seguida, né, com uma faca na mão. O Nicolau, né, os czares da Rússia, né, então o Kaiser alemão, o czar da Rússia, a República Francesa e aqui o samurai, né, japonês ali também só olhando, esperando a chance de tomar um pedacinho da sua pizza chamada China lá atrás, né, a representação do chinês, né, não cortem a pizza, por favor, aquela coisa. O último grande levante deste contexto aí foi a chamada Guerra dos Boxers, né? A Sociedade dos Punhos Harmoniosos ou também, né, os Punhos Harmoniosos e Justos. Boxer, né? Lembra? Punhos, né? Um grupo, né, de chineses que vai se utilizar, sobretudo, de armas brancas aí para tentar expulsar, né, as potências estrangeiras, que agora, veja, aumentou, né? Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia. Agora, além disso, Alemanha e Japão estão lá tentando tomar um tasquinho da China. O grande lema, né, dessa sociedade dos punhos harmoniosos e justos, veja, defendiam o governo imperial chinês, atacando, ou melhor, desafiavam o governo imperial chinês, atacando os estrangeiros e missionários cristãos sempre que podiam. Em maio de 1900, eles marcharam em direção a Pequim com o lema Morte e Destruição ao Estrangeiro e a sua obra, né? E no último dia daquele mês, uma força internacional de 365 fuzileiros navais chegou a Pequim com tropas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Rússia, Itália, França e Japão, né? 2 semanas depois, os Boxers atacaram a cidade, destruindo a maior parte, né, dos prédios estrangeiros e muitos que estavam na área de proteção das legações estrangeiras. Tá? O Kaiser, que eu havia me referido ali, o Guilherme II, tá? No dia 28 de julho, ele estava presente no porto do Mar do Norte, tá? Quando 4.000 soldados alemães partiram para a China. Desejando-lhes boa sorte, ele declarou: quando encontrarem o inimigo, derrotem-no. Não haverá tréguas e não serão feitos prisioneiros, ou seja, mata todo mundo. Que todos aqueles que caírem em suas mãos fiquem à sua mercê. Assim como os hunos 1000 anos atrás, sob a liderança de Átila, conquistaram uma reputação em virtude da qual permanecerão na história das tradições. O nome da Alemanha, assim, deverá tornar-se conhecido de tal maneira na China que nenhum chinês jamais ousará olhar de soslaio para um alemão. Qual é a mensagem? Seja o mais violento, truculento, bárbaro possível. Consequência, né, depois de uma chacina desses Boxers, né, o reconhecimento das concessões às nações estrangeiras são feitas, né? Então, a China vai reconhecer a sua derrota ante o colonizador. Aqui a gente tem, né, um cartoon também mostrando, né, até de forma mais ampla aí, as nações que tensionavam tomar um pedaço aqui, né, do dragão chinês. Então aqui você tem, né, o Japão, né, você tem, e todos esses animais representam os seus respectivos países, né? Então você tem o tigre do Japão, o urso russo, né, a águia americana, né, a águia germânica, né, a águia austríaca de 2 cabeças, por causa, né, do Império Austro-Húngaro aí, né? Então uma cabeça voltada para o leste, a outra para o oeste, a Itália, né, o lobo italiano aqui, e o leão inglês, que remonta lá a dinastia Plantageneta, né, lá do Ricardo Coração de Leão. Tá? Vamos dar um breakzinho aí, que já está bastante, né, longo o vídeo, voltamos em seguida. Beijo, até a próxima.